Olá, cumprimento a todos e a todas. Me chamo Elis Regina e, juntamente com os meus colegas Alexandre, Giovanni e Matheus, integrantes da Clínica de Direito do Trabalho da UFPR, vou apresentar o nosso estudo intitulado Acesso a Dados Privados de Plataformas Digitais de Trabalho, Promoção do Bem Comum, Respeito à Privacidade e Melhoria das Condições de Trabalho. Nosso estudo versa sobre a necessidade de melhorias nas condições de trabalho e garantia de direitos no emergente modelo de trabalho plataformizado. Indicamos o uso e análise de dados privados gerados pelas empresas como possível meio para se atender às demandas do interesse coletivo. A partir disso, nós tecemos considerações a respeito da potencialidade em torno da forma como os dados das plataformas digitais de trabalho podem contribuir para o bem comum, ao mesmo tempo em que se promove o princípio democrático da preservação dos interesses coletivos. Como hipótese, nós entendemos que a criação de políticas públicas de acesso a dados privados dessas plataformas é possível sem que haja violação da privacidade e em sintonia com a legislação vigente. Assim, dadas as características da legislação brasileira e a conjuntura em que se inserem os temas em discussão, nós julgamos pertinente promover uma breve análise do panorama internacional em relação a essa temática. Podemos aprender, a partir de recentes conferências e publicações de estudos, que, embora se trate de uma discussão ainda em suas fases iniciais, ela tem se revelado muito relevante. No âmbito do trabalho controlado por plataformas digitais, é possível destacarmos o Real Decreto-Lei 9 de 2021 da Espanha, que instituiu a obrigação de empresas plataformas de entrega de informar aos trabalhadores e entidades representativas sobre os mecanismos de funcionamento dos seus algoritmos. Podemos constatar que, apesar do nível das discussões, ainda não há no plano internacional uma experiência consolidada de compartilhamento de dados entre empresas e administração pública. Ainda que esses relatórios não explorem a potencialidade da utilização de dados privados para a promoção do bem comum na esfera do trabalho, o registro desses debates pode se demonstrar importante para a elaboração de políticas públicas em âmbito nacional. No entanto, podemos verificar que outros tipos de políticas públicas aplicadas ao trabalho plataformizado podem ser usadas de exemplo e adicionadas às vantagens do uso de dados pela gestão pública. Considerando o histórico brasileiro de reforço dos mecanismos de produção de desigualdades sociais, o crescente trabalho controlado por plataformas, que são produtoras, extratoras e manipuladoras de dados, tende a resultar em um trabalho precarizado e desprotegido, demandando políticas públicas que se desvinculam do ideal liberal e que garantam direitos. Os programas de renda mínima, por exemplo, têm um caráter redistributivo de inclusão a esse tipo de trabalho marginalizado. O acesso a dados privados das plataformas forneceria, então, uma visão ampla sobre as condições de trabalho e possibilitaria melhor conhecimento do perfil dos trabalhadores e das diferentes intensidades de controle e subordinação exercidas pelas plataformas. Nessa perspectiva, entendemos que o desenho de políticas públicas de trabalho e renda ganhariam em precisão e eficácia e a justificativa para suas implementações teria maior respaldo e força política. De forma sucinta, salientamos a necessidade e viabilidade dos seguintes passos: a criação de um grupo de especialistas para discutirem e proporem um guia para a implementação de um modelo de acesso a dados privados no Brasil, a exemplo da Comissão Europeia, e fomentar na esfera pública, juntamente aos trabalhadores por plataformas e às suas associações, um debate aberto sobre a necessidade e viabilidade do compartilhamento de dados privados de empresas ao poder público, respeitando a finalidade de promoção do bem comum.